Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos iniciando mais um Expresso Sindimepa, que é um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado, diretor de imprensa e divulgação do sindicato, e recebo hoje com muita alegria a doutora Tereza Cristina de Brito Azevedo, que é médica clínica, hematologista e presidente do nosso Conselho Regional de Medicina. Doutora Tereza, é uma alegria, um privilégio para o Sindicato dos Médicos receber hoje a senhora aqui. Pode se comunicar com a nossa audiência, que é de médicos e de pessoas da sociedade interessadas em assuntos da saúde. Olá, tudo bem? Obrigada, doutor Wilson, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Sindicato dos Médicos, fazendo essa parceria. Muito bem. Nós, como toda a nossa audiência sabe, são 4 episódios com duração de 15 minutos, mais ou menos, e que será disponibilizado nas 4 semanas do mês de dezembro para a nossa audiência. Para começar o nosso bate-papo, doutora Tereza, eu queria que a senhora me falasse da sua experiência à frente do Conselho Regional de Medicina. É algo que eu posso dizer desafiador e prazeroso, né? Você representar a classe médica, você tem uma responsabilidade muito grande e é desafiador. Temos os percalços dentro da nossa classe, mas a gente vai enfrentando no dia a dia. Eu tenho uma diretoria que eu conto que é muito importante para as nossas atividades, a nossa responsabilidade. E nós somos 42 conselheiros, né? 21 efetivos e 21 suplentes, sendo esses 2, um efetivo e um suplente da AMB, representante da AMB. E, semanalmente, a gente está em atividade, segunda e terça, é exclusividade da gente ter, que a gente tem as segundas plenárias e terça a gente tem ou Câmara de Sindicância ou Câmara de Julgamento. E, às vezes, a gente faz até 2 vezes na semana, segunda e terça, julgamento, dependendo da necessidade do serviço. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desmistificar algumas preocupações do médico. Quando se fala em CRM, pronto, eu vou ser julgado, vou ser condenado. Então, eu queria que a senhora esclarecesse um pouco para a nossa audiência, principalmente para os jovens médicos, a questão da função do Conselho Regional de Medicina enquanto guardião da prática ética da medicina, para que os médicos não pensem que, se convocados ao Conselho Regional de Medicina para prestar esclarecimento, ele já está condenado, ele já vai nervoso achando que vai ser preso, etc. Então vamos desmistificar isso para que o médico saiba que, ao ser convocado ao Conselho Regional de Medicina, ele vai prestar esclarecimentos em benefício da boa prática da medicina. Porque a gente percebe no dia a dia que há muito temor quando se fala em CRM, né, pela própria categoria médica. Eles vêm ao sindicato achando e compreendendo que o sindicato é o seu anjo protetor. E quando é convocado ao conselho, ele acha que lá ele terá o julgador que vai prendê-lo, que vai condená-lo, enfim. E não é nada disso. Então, aproveitando a presença da nossa presidente do conselho, vamos explorar um pouquinho este assunto. Como o doutor Wilson falou, o Conselho Regional de Medicina ele responde para a sociedade. Então, as denúncias que vêm podem vir de colegas médicos, pode vir de qualquer pessoa da sociedade, tá? Não é só do paciente. Qualquer pessoa que achou que teve prejuízo em algum assunto, alguma abordagem em que envolveu o ato médico, ele pode denunciar. E o Conselho Regional de Medicina está pela boa prática da medicina, né? E aí a gente tem que apurar. Então, quando
vem a denúncia, a gente abre a sindicância. Então, tem a abertura da sindicância para esclarecer em relação àquele fato que foi provocado. E quando a gente pede os esclarecimentos dos colegas, é justamente para poder ter esse esclarecimento, né? Então, é pedido, se ocorreu dentro de um hospital, nós vamos pedir um prontuário. Então, a gente aciona o diretor técnico do local, pede o prontuário do paciente para poder esclarecer. Se naquele prontuário, por exemplo, tiver mais de um médico, apesar de, na denúncia, ter falado de um médico, mas lá tem, na evolução, 3 médicos que evoluíram aquele paciente, nós vamos solicitar esclarecimento a todos os médicos que estão ali envolvidos naquele fato. E quando a gente pede esclarecimento, ninguém está enquadrando ninguém, é pelo contrário. É a oportunidade do médico já começar a sua defesa, explicando, Exatamente. esclarecendo a forma que é o com que ele direito da continua. ampla defesa. Pronto. Então, você vai esclarecer o que ocorreu. E aí, muitas das vezes, a contra-argumentação do colega, mas não foi nem eu fui citado, mas você está envolvido ali. Você fez um procedimento. Então, esclarece. É só isso. Não quer dizer que a gente está enquadrando. Então, vai para é designado um relator, um conselheiro relator, ele vai fazer relatoria em cima dos autos, né, que é os nossos autos, é o prontuário. Se for no consultório, vai ser em cima do prontuário do consultório, tá? E vai levar para uma câmara de sindicância. E nessa câmara de sindicância, ele vai fazer a relatoria, ele vai ler esse relatório e vai haver a discussão. E mais de 82% das nossas sindicâncias abertas são arquivadas. Ficam aí. Elas são arquivadas por quê? Não encontraram indícios de infração ao Código de Ética Médica. E quando a gente abre o processo ético profissional, é porque tem indícios de infração ao Código de Ética Médica, mas ainda vai ter direito do quê? Dele se defender. Ali dentro, que ele vai colocar as provas dele, né? Na e a Câmara. outra parte, aí já passou para a fase de processo ético profissional. Teve a Câmara de Sindicância, teve indícios de infração ao Código de Ética Médica, ele enquadra nos artigos que ele achar que está dentro do Código, e aí abre-se a fase justamente de processo ético profissional, vai para a instrução. Então, é designado um conselheiro instrutor para poder ele coletar, que seriam as provas. Então, você vai ter, na instrução, você vai ouvir, hoje em dia, a gente ouve primeiro o denunciante, ouve as testemunhas e, por último, é o denunciado. Tá? Antes era o inverso. Então, mudou isso e, por último, é o denunciado. E, nisso, ele faz todos os depoimentos, tanto o denunciante como o denunciado, ele faz parte. E aí que eu vejo, muitos dos colegas é representado pelo sindicato. É o doutor Iúdice. Na maioria que a gente tem dos depoimentos, encontra muito o doutor Iúdice. Todo o médico sindicalizado, ele tem direito à assistência jurídica pelo sindicato. É por isso que nós estamos com frequência lá. E aqueles que não são sindicalizados também podem usar aí, mas aí tem honorários a serem pagos, sempre menor do que a prática fora do sindicato. Mas aí tem um custo, sim. Mas os médicos sindicalizados não, têm direito à assistência jurídica. Mas eu lhe pergunto, quais são as condições que isto vai para julgamento na plenária do CRM? Quando teve a instrução, a fase de instrução, né? Ele teve a defesa prévia dele. Então, depois que teve toda a instrução, os depoimentos de todos, aí a corregedora designa agora o conselheiro relator, que antigamente tinha conselheiro relator e revisor. Agora só tem relator. E ela já programa o julgamento. Vai ter o julgamento. Hoje, os julgamentos não são mais feitos a nível de plenária, porque era no pleno, porque a gente está conseguindo julgar mais, né? Então, a gente deu celeridade.
Então, nós temos Câmara de Julgamento. Então, temos 2 advogadas e é obrigatório estar a assessoria jurídica. Todo julgamento, assessoria jurídica faz parte. Como no depoimento, ela não fica conosco na sala. E a gente está fazendo tudo isso, Wilson, online. Tudo online. Então, facilita para o colega. Hoje, o colega pode nos dizer assim, eu não participei, eu deixei de fazer minha defesa, porque eu moro aqui no interior de Santarém. Hoje não tem mais essa desculpa. Porque você tem que ter, até um celular você consegue fazer seu depoimento. Esse é um dos raros aprendizados da Covid com sucesso, e que foi o trabalho online. Né? E que Alguma coisa veio para ficar, com certeza. O que se evitou de viagens para reuniões Brasil afora que se fazia antes, hoje reduziu-se a 1/3 isso, porque... Diminuiu o custo, né? Também e o custo, colega. Consequentemente, o custo. Né? Isso foi muito bom para a economia das entidades todas e o esforço físico que você faz viajando, tendo que horas de aeroporto, dentro de avião e perda de tempo que você pode estar empregando aqui no seu lugar de trabalho. Mas então, aí vai para julgamento e o julgamento, se condenado, ainda existe recurso. Porque não se condenado, né? Porque na hora que abre o julgamento tem a defesa e muitas das vezes que o colega, que é isso que a gente incentiva, não dá só o seu representante legal, o advogado, e participar também, né? Isso ajuda muito, porque muda muito o voto do relator, tem voto divergente que pode ter naquele dia do julgamento. Então, é importante a presença do colega, porque é ele que estava naquele momento, e é ele que vai esclarecer. E aí, depois, foi enquadrado, teve o julgamento, foi enquadrado, cabe recurso, que é o Conselho Federal de Medicina. Então, ele já vai fazer a sua defesa a nível de Conselho Federal de Medicina e já vai ser visto pela Câmara do Conselho Federal de Medicina. Então, vejam, os colegas que nos assistem, que até uma condenação tem um longo caminho com inúmeras possibilidades para que o colega se defenda de forma adequada, profissional. Então, não há de ter temor de comparecer ao Conselho para prestar esclarecimentos e, enfim, em todos os níveis, até lá no nosso Supremo Tribunal, que é o Conselho Federal de Medicina, que continua a possibilidade, portanto, de se defender com sucesso. Eu quero encerrar esse primeiro episódio agradecendo muito os esclarecimentos e a presença da nossa presidente do Conselho Regional de Medicina, e reservem o cafezinho, que é marca registrada do nosso podcast, para o segundo episódio com a doutora Tereza Cristina.